estamos na 5ª semana de desafio de leitura de um livro por semana. Então, como eu falei pra vocês nos outros vídeos, se você não assistiu os outros vídeos, entra aqui na playlist do desafio para vocês começarem a entender o que tá acontecendo ainda em 2024, né? Em 2025 já vai mudar bastante todas essas questões, e eu vou falar pra vocês como tem sido essa sequência de leitura até agora. A minha proposta é que até o final de 2024 eu consiga ler um livro por semana. Obviamente, né, começou assim desenfreado no final do ano, que são um dos piores momentos pra se ter fluxo de leitura, assim, iniciar um fluxo de leitura, mas tem sido um bom aprendizado. Eu tenho verificado, assim, quais são as minhas eficiências e as minhas dificuldades, e dessas 5 semanas, né, que se passaram um pouco mais, né, que a gente for calcular certinho, eu consegui concluir 3 livros apenas. Deixe de Ser Pobre. O segundo livro foi Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis, que são vários recortes. E o terceiro livro foi o Natal Escondido, do Timothy Keller, que é o livro que eu estava lendo no Clube do Livro, e eu acabei aproveitando e concluí toda aquela leitura ali, né? E tem até alguns pontos que eu estou revisando. Quem tá me acompanhando no Instagram sempre vê, assim, na hora o que tá acontecendo, né? E agora eu tô iniciando essa leitura aqui, ó. A Chave Dourada. É uma ficção, a princípio, infantil. Pra quem conhece o livro sabe que não existe essa história aí de leitura infantil. E esse aqui, o autor, o George MacDonald, eu não sei como se fala, ele é chamado o pai da fantasia, né? Então, todas as suas histórias aqui deram início, assim, a várias concepções dos contos de fadas e tal, assim, várias ideias, assim, que hoje se vê. Foi ele que começou. Inclusive, o melhor livro pra ler isso, vou deixar aqui a capa pra vocês, mas eu peguei a Chave Dourada, que tava muito baratinho na promoção da Amazon. Eu achei interessante, vou dar uma olhadinha aqui, porque são vários contos, não é um só. E a minha ideia é testar, porque assim, a teologia, já falei aqui pra vocês, ela é um pouco pesada, né? No sentido de que a gente tem que ter muito mais esforço do que a ficção. Então, pra quem tá começando a pensar em fazer um desafio de leitura, não um livro por semana, tá, gente? Mas comecem assim, um livro a cada 15 dias, ou um livro no mês. O ideal é que se tente assim, comece no início do mês, 30 minutos por dia de leitura. É bom que seja 30 minutos mesmo nos finais de semana, mas a gente sabe que às vezes não acontece. Mas se você conseguir fazer de 5 a 6 dias por semana, né? São semanas de 7 dias, de 30 minutos de leitura, já vai ter um fluxo muito grande de leitura. Então, esses 30 minutos a gente não vai focar em páginas, a gente vai focar em tempo gasto ali. Se iniciante, eu recomendo assim, ó, 15 minutos de leitura, para o timer, bota o timer mais 5 minutos, aí vai fazer alguma coisa, sabe? Vai no banheiro, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa, e depois mais 15 minutos. Ou 15 minutos num horário, leu, vai fazer as atividades, e mais 15 minutos no outro. Quando é bem inicial, eu não recomendo assim que você fique presa à questão do vou ter que finalizar esse capítulo, né? É bom, é o melhor, é o que a maior parte dos professores de leitura recomendam, mas eu sei que não é a realidade das pessoas, né? Então, faça os 15 minutos que você vai pensar assim, não, eu não vou olhar a notificação, são só 15 minutos. Quem tem alguma coisa urgente pra fazer, vai me ligar, né? Não é uma coisa assim urgentíssima, né? Então você sabe que são só 15 minutos que tu não vai mexer no telefone. Então já começa a melhorar essas questões todas, tá? Então essa é a minha recomendação pro início. Depois que a gente já fez 1 ou 2 meses de 30 minutos de leitura, tu vai ver quantas páginas conseguiu ler, tu vai começar a aumentar teu fluxo de leitura. Tem algumas técnicas que é boa pra aumentar o fluxo de leitura, que é pegar o PDF, botar ele pra ser lido no computador e ler junto com o leitor do PDF o livro, ou com o leitor, a Alexa lê, né, no aplicativo. Tem um Reels, eu não sei se eu botei aqui no YouTube, mas no meu Instagram tem um Reels falando sobre como fazer a Alexa ler os livros pra gente. Nem todos os arquivos a gente consegue, mas é bem, até relativamente fácil, não é simples, tem que fazer umas coisinhas ou outras, mas o aplicativo da Alexa e o aplicativo do Kindle, eles são de graça, então dá pra fazer isso, mas também no computador. O próprio Word, quando a gente abre o PDF, ele tem a opção de pedir pra ele ler pra ti. Às vezes ele dá uma confundida e tal ali, é mais complicado nesse sentido, né? Mas, no geral, ele funciona muito bem. Então, quando a gente acompanha o fluxo de alguém que a gente está ouvindo, a gente continua lendo junto na página, na mesma tradução, faz com que a gente ganhe tempo de leitura, velocidade, né? Muitas vezes perde um pouco no entendimento, principalmente quando é teologia, tá? Porque assim, quando a questão é ficção, eu li muitas poucas ficções, assim, né? Minha concentração sempre foi maior na teologia ou no estudo, assim, pra faculdade. Quando a questão é ficção, o legal é que é uma história que tu entende com muita rapidez, sabe? Tu faz as conexões muito rápido. Ela vai captar dentro de ti coisas que estão bem latentes, assim, na tua mente, tá? Assim, experiências, lugares, pessoas, personalidades, tá? Ela vai montar... Quando o escritor é bem detalhista, que às vezes a gente... Como a gente tá acostumado com as coisas muito imediatas, a gente não gosta muito de escritor detalhista, né? Mas quando o escritor é bem detalhista,
é melhor ainda, porque daí tu consegue visualizar muito rápido toda aquela cena ali, tá? Então é só prestar um pouco de atenção. Já quando eu estou lendo teologia, qualquer coisa me desfoca e eu preciso pensar na ideia que está sendo construída ali. Que muitas vezes está fazendo construindo uma tese para depois tirar aquela tese ali, né? Para desfazer ou para contrapor aquela tese. Então eu tenho que pensar, entender que aquilo ali é uma antítese para poder depois ter a tese mesmo. Então, assim, nossa, é mais difícil de desenvolver quando a gente está no início. Por isso, todo mês, no 2025, vai ter pelo menos um livro de ficção. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse box aqui são 12 histórias. É um ano de histórias do Emílio Garópolo. Assim, são umas histórias muito loucas que tem aqui. Eu vou deixar todos os links dos livros que eu mostro aqui. Eu boto aqui embaixo na descrição os links da Amazon. E quando você clica em algum link e compra qualquer coisa a partir desse link, ou os livros que eu indiquei, ou qualquer outra coisa, você tá ajudando aqui o canal, né? A gente conseguir adquirir mais livros. Eu tinha aí uns 120 livros pra ler e acabou que com a enchente foram quase todos, né? E agora a gente tá refazendo a biblioteca, então se você quiser ajudar, é só clicar ali, qualquer coisa que tu adicionar no carrinho, depois de clicar ali, entra pra mim como uma indicação minha, você não paga nada mais por isso, né? Pelo contrário, né? As promoções que eu vou selecionando vão ir pra você também. E esse livro aqui, por exemplo, quem tava no meu grupo do WhatsApp, que também tem link aqui embaixo, ele é R$250, tá? Pagaram R$80 a Black Friday por esse box aqui. Então eu vou sempre adicionar um desses livros aqui na semana, porque assim, olha, eles são pequenininhos. Ai, coisa mais bonitinha. Deixa eu tirar esse aqui pra vocês terem uma olhada. Ó, as bordas são arredondadas, ele tem uma capa, brochura, mas ele é, assim, relativamente durinho, assim, o livro. Ele é lindinho, todo texturizado, tá? E o Emílio, ele é parecido com o Lewis, até, de certa forma. Ele é presbiteriano, né? Então ele fez esse box de um ano. Vou colocar esses livros nesse um ano que eu vou ler, pra também facilitar. É um livro mais rápido de pegada. O Emílio, ele é muito atual, né? Ele é muito dinâmico, assim, então o livro não fica chato. E a sensação que a gente tem quando a gente lê livro de... Eu li a Esther da Casa da Pérsia dele, né? Que é um livro de teologia falando uma história da Bíblia, uma história real, mas a impressão que eu tive, eu tava conversando com ele. Eu não sei como é que vai ser a leitura da ficção, mas eu acredito que seja algo parecido, sabe? E é muito bom porque daí tu traz uma personalidade pro livro e fica mais fácil de ler. A impressão que tu tem é que tu conversou com alguém naquele momento. Fora que o Emílio tá aí, né, gente? Na internet ele é super acessível. Então qualquer coisa a gente pode até recorrer a ele, assim, ou entender bem. E quando eu leio alguém que eu conheço a voz, ou eu imagino uma voz quando a pessoa já não tá mais aí, ou eu programo uma voz, a imagem do autor, pra eu poder ter mais, assim, compatibilidade ali e conseguir na leitura ter mais familiaridade, para ter realmente essa sensação de que eu tô conversando com alguém de verdade, assim, sabe? Então eu acho que vai ser muito bom esse box aqui. Então, pra quem quiser aproveitar as promoções de várias coisas, sempre tem ali no meu grupo, e algumas coisas eu compartilho no Instagram também, então dê uma olhadinha no meu Instagram, tá? Então pra essa semana agora, essa era a semana 5 de desafio, eu vou tentar terminar esse livro aqui. E não esqueçam que existe um tempo de início que vocês têm que deixar pra vocês ajustarem essas metas de vocês, tá? Eu vou zerar essa contagem de desafio, mas eu vou zerar essa contagem em janeiro, tá? Em janeiro eu vou começar de novo. Desafio de um livro por semana, zerado. Porque esse tempo aqui foi um tempo de preparação mesmo, tá? Pra gente entender o fluxo, pra gente aumentar o fluxo, fixar as datas, fixar os momentos que serão lidos. É importante que exista esse tempo de flexibilidade. E é importante que a gente pense que isso não é uma competição, né? Porque não é só ler o livro, a gente tem que entender. Por isso mesmo que eu digo, não dá pra ler só livro de estudo e nem só livro de teologia. Faz parte de poder estudar mais, de poder trabalhar mais com a leitura. Se tu é um advogado, eu tenho um vídeo só sobre isso aqui. Se tu é alguém que precisa ler muita coisa, tem que ter um momento da tua vida que tu tem um livro de ficção, uma ficção simples, tá? Pode ser ficções infantis, né? Consideradas infantis. Ou, por exemplo, Senhor dos Anéis, pode ser mais infantil, que, por exemplo, As Crônicas de Nárnia, são 7 crônicas. Pode ter também algum outro livro, assim, um pouco mais, né, infanto-juvenil, por conta de que isso vai fazer com que tu consiga ler mais quando tiver que ler coisas mais difíceis. Porque o hábito de ler já é um hábito difícil de estabelecer, o cérebro tem que ser ensinado. E se tu ficar só nessa coisa mais pesada, mais de trabalho, de ter que ter um hiperfoco, o teu cérebro ele vai dispersar, ele vai tentar sair daquilo ali porque é um momento que está causando desconforto para ti. Agora, se tu começar a inserir no teu dia, na tua semana, algum livro de ficção básica, simples, relativamente simples, como as desse autor, como as do Lewis, como as do Tolkien,
como, enfim, são vários autores. Tem alguns autores que o próprio Lewis indica bastante também. Quando a gente começa a ler um livro desse, já começa a pegar várias indicações. O Emílio, por exemplo, né, quando tu insere na tua vida alguma ficção, é muito mais fácil de manter o hábito, desenvolver ele e ler depois. Para estudar, para concurso, para trabalho, sabe? Então, para escola, é muito mais fácil de conseguir ler outras coisas. Porque, imagine, é um hábito difícil. Se a gente ficar sempre naquilo que o esforço máximo do teu cérebro, né? Porque às vezes eu saio cansada quando tô lendo alguma teologia. O Ídolos do Coração, eu saía cansada dos capítulos, sabe? Era cansativo de ler. Então, era um livro difícil de ter hábitos. A gente concluiu esse livro porque era no clube. Porque daí tu tinha um tempo certo pra ler, um número de páginas reduzido. E a gente demorou mais de um mês pra ler ele, né? Ele é um livro até grande, assim, considerando os livros que a gente leu no clube. E o estilo de leitura, de escrita e a forma como ela escreveu também ficou pesado para se ler. Fora que era um livro que falava sobre idolatria do coração. Então, era um pecado que incomoda. Nada no teu organismo queria que tu lesse aquele livro, sabe? Então, era muito difícil. A gente só conseguiu porque tava no clube, sabe? Então, ainda é um clube fechado, não é um clube aberto, não é um clube meu. Eu participo do clube, contribuo com as meninas do clube, mas ele não é meu. Em breve, se Deus quiser, nós teremos aí, assim que a gente conseguir ajustar bem as coisas de leitura, tiver uma comunidade que deseja, a gente pode fazer um clube de leitura para ler junto. Vai ser essa coisa bem fluida mesmo, né? Vai ser teologia, algum livro de administração ou de finanças e livros também de ficção, né? Eu gosto bastante de ler também coisas sobre desenvolvimento pessoal, então é o que tá vindo por aí. Janeiro a gente tem o Redimindo o Tempo, se der tempo do Redimindo o Tempo. Eu queria começar ele antes de janeiro, né? Porque como a gente vai dar ele no clube, eu gosto de ler antes pra poder ter uma ideia geral do livro, assim, em cada encontro, né? Não sou só eu que modero, mas eu gosto sempre de estar pronta naqueles encontros pra qualquer coisa ali eu poder ajudar as meninas. Então talvez ele entre nessa lista, mas por enquanto eu vou ler esse aqui e vou ver como é que vai ser. Se for bom, se for mais tranquilo, talvez eu pegue outra ficção pra ler agora em dezembro, por conta essa questão de ser mais fácil, e dezembro ser um mês muito difícil, né, pra manter leitura, porque é um mês assim, cheio de eventos, de coisas. Talvez esse seja o penúltimo vídeo do canal em 2024 sobre desafios, o penúltimo ou o antepenúltimo. Vamos ver aí como é que vão ser essas semanas. Tá? Deixa aqui embaixo o que você tem, as suas impressões, como tem sido o fluxo de leitura para vocês, o que você tem preparado para 2024. E os próximos vídeos eu vou deixar aqui, fora dessa lista aqui, algumas leituras que eu tô indicando para 2025. Então, fiquem de olho aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.